Vamos falar sobre um vírus que afeta milhões de pessoas no Brasil, mas que muita gente nunca nem ouviu falar. Pois é uma verdadeira epidemia silenciosa e agora a gente vai mergulhar fundo para entender o que está por trás disso. Olha, para a maioria das pessoas, a resposta para essa pergunta provavelmente é não. E é exatamente por isso que é tão importante falar sobre o assunto. Porque apesar de ser um desconhecido, a dimensão desse problema de saúde pública é surpreendente. Pensa nesse número. Até 2,5 milhões de pessoas. É muita gente. Isso coloca o Brasil como um dos epicentros mundiais do HTLV, um vírus que, mesmo assim, continua vivendo nas sombras. Ok, para a gente desvendar essa história, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, por que ele é um vírus silencioso? Depois, o que é o HTLV afinal? Aí, um ponto super importante, a diferença entre ter o vírus e ficar doente. E claro, como prevenir, como testar e, por fim, como é a vida depois do diagnóstico. Vamos começar pelo contexto, então. Por que um vírus que afeta tanta gente é, ao mesmo tempo, tão pouco conhecido? Então, o HTLV não é um problema só do Brasil. Ele está espalhado pelo mundo. Existem áreas com muitos casos, tipo no Japão, em partes da África, no Caribe, mas a América do Sul e principalmente o Brasil acaba se destacando como uma das regiões mais afetadas. Aqui, ele é mais comum em mulheres e a prevalência aumenta com a idade, o que faz sentido, né? É o resultado de uma vida inteira de possíveis exposições. Beleza, mas afinal, o que é esse tal de HTLV? Vamos entender os pontos básicos. HTLV, a sigla é para vírus linfotrópico de células T humanas. É um nome comprido, eu sei. O importante é que ele tem um lugar de destaque na história da medicina. Foi o primeiro retrovírus humano descoberto, lá nos anos 80, que se mostrou capaz de causar câncer. O alvo deles são os linfócitos T, que são como os soldados do nosso sistema de defesa. E como ele passa de uma pessoa para outra? Bom, são 3 jeitos principais. O primeiro é pela via sexual, em relações sem proteção. O segundo, pelo sangue, seja no compartilhamento de agulhas ou, e olha que interessante, em transfusões de sangue feitas antes de 1993, que foi quando o teste virou regra. E o terceiro, que é crucial, é a transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho. Falando dessa transmissão de mãe para filho, qual será que é a principal forma de uma criança se infectar? Porque entender isso é a chave de tudo, é onde a prevenção faz uma diferença gigantesca. É isso aí, a amamentação. Para uma mãe que vive com HTLV, o risco de passar o vírus para o bebê através do leite materno é bem alto, fica entre 20% e 30%. Isso já mostra o poder que um simples teste no pré-natal tem para quebrar esse ciclo de transmissão. Certo, agora a gente chega num ponto que talvez seja o mais importante de todos, principalmente para quem recebe um diagnóstico. Presta atenção, ter o vírus não significa de jeito nenhum estar doente. Olha só que impressionante essa proporção. A imensa maioria das pessoas que têm HTLV, coisa de 90% a 95%, vai passar a vida inteira sem desenvolver nenhum sintoma sequer. Apenas uma pequena minoria, ali entre 5% e 10%, é que pode um dia ter alguma complicação de saúde. E que doenças são essas? Basicamente, as duas mais sérias ligadas ao HTLV do tipo 1 são a ATLL, que é um tipo de leucemia bem agressiva, e a RAM/TSP, um nome complicado para uma doença neurológica progressiva que atinge a medula. Mas, de novo, é fundamental lembrar, o risco de desenvolver uma dessas doenças ao longo da vida é bem baixo. E um detalhe importante. Existe mais de um tipo de HTLV. O tipo 2, o HTLV2, é considerado bem mais tranquilo, por assim dizer. Ele não tem ligação com a leucemia e é muito raro causar algum problema neurológico. A grande maioria das pessoas com HTLV2 permanece sem sintomas. Bom, com tudo isso em mente, o foco muda para a parte prática. O que dá para fazer? Prevenção e testagem. Essas são as nossas melhores ferramentas. As formas de prevenir são diretas e, o melhor, funcionam. A principal de todas, testar todas as gestantes no pré-natal. Se o resultado der positivo, a recomendação é não amamentar.
Além disso, o básico que já serve para outras infecções: usar camisinha, não compartilhar seringas e testar parcerias sexuais. É o combo que quebra a corrente de transmissão. E aqui vem um ponto crucial, mas que é super importante saber. Ao contrário de outros vírus, para o HTLV não existe cura, não existe vacina e nem PEP ou PrEP. Isso só reforça uma coisa, né? A prevenção não é só importante, ela é tudo. É a nossa única grande estratégia de saúde pública. E como é feito o teste? Bem, é um processo de 2 passos. Primeiro, faça um teste de triagem, como o ELISA, que é super sensível para pescar qualquer sinal do vírus. Se esse primeiro teste é positivo, calma, é obrigatório fazer um segundo teste, o confirmatório, como o Western blot. É esse segundo que bate o martelo, confirma a infecção e ainda diz se é o tipo 1 ou o tipo 2. E, para terminar, vamos pensar no depois. O teste deu positivo e agora? O foco muda todo para o cuidado e o acompanhamento a longo prazo. Para aquela imensa maioria assintomática, o cuidado envolve consultas uma vez por ano para monitorar, além de aconselhamento para evitar a transmissão. Agora, para quem desenvolve as doenças associadas, o tratamento é focado em manejar os sintomas, como quimioterapia para a leucemia ou corticoides para a mielopatia. Essa frase resume perfeitamente a importância de tudo isso. Sabe, testar não é uma questão individual, é sobre proteger a próxima geração, garantir a segurança do sangue doado e dar a quem tem o vírus a chance de um diagnóstico precoce, caso alguma complicação apareça. Então a gente fica com essa reflexão no final. Existe uma ferramenta simples, um teste de pré-natal, capaz de interromper a principal via de transmissão para crianças. A grande questão é: por que um vírus com impacto tão grande e uma prevenção tão clara ainda vive na invisibilidade? A resposta, com certeza, passa por mais informação e conscientização.